Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Desculpa o meu atraso. Cris, mandei pelo Telegram. Estou aqui falando para a Cristina que eu mandei pelo Telegram, porque aqui, gente, o meu WhatsApp no computador tá interessante, sabe? Todo dia cai. Bom, acho que tá tudo certo, né? Apesar do meu atraso. Peço milhões de desculpas, gente. Eu dei uma saidinha hoje e me enrolei. Vamos lá. Nós já estamos chegando no finalzinho, né, desse livro. Sugiro que vocês já comprem o próximo livro. Ó, nós paramos na página 85 aqui do livro digital. O meu livro físico não está aqui na minha mão. Desculpa aí, faz parte da correria do dia. Mas nós já estamos chegando ao final do livro, né? Ei, Cris! Oiê! Você está me escutando Tudo bem, bem? amor? Tá Tudo vendo como é jóia, que tá a minha graças a Deus. internet? Olha, eu aperto, o negócio não vai, não. Interessante. Tá tudo bem? Como é que estão Tudo as lindo? coisas por aí? Aqui tá tudo certo, Graças a Deus, graças a tudo Deus. ótimo. Tudo maravigold. Tá bom, que bom. Cristina que enfrentou aí semana passada, né? Um furacão Furacão, que nós já estamos foi. criando com tanto caos. Hum? Boa Pois é. tarde, Marcelo. Boa tarde. E Oi, aqui a Marcelo, Babi boa já dando tarde. os chiliquinhos dela. Eita, como pode ser mais divertido. Nem fala. Vamos lá, Cristina. Olha, nós paramos Vamos. na página 85 aqui do nosso livro digital, bem no meio, eu vou ler, né? Aí você pega aí, tá? Tá. Se a crença na morte cria o corpo, por que o animal tem corpo? Boa pergunta. Um animal não tem um ego e não acredita na morte, mas ele morre ou parece que morre. Não, isso aqui já faz parte da resposta, tá? Mas ele morre ou parece que morre, ok? Lembre-se que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. A nossa percepção do mundo é o quê? É um reflexo do nosso nível de consciência, certo? E a nossa percepção é o que cria a nossa realidade, certo? Vamos lá. Não estamos separados dele e não há mundo objetivo fora dele. Fora do quê? Do Fora do nosso mundo. estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. Cada momento, a nossa consciência cria o mundo que habitamos. Então, o nosso nível de consciência é que cria o que nós chamamos de realidade. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Uau, Cristina! A charada está aqui, Cristina. Para quem não sabe do que ele está falando da experiência da fenda dupla da física quântica. Gente, essa experiência já tem mais de 200 anos. Já tem mais de 200 anos que isso foi provado.
e aonde que isso é ensinado nas escolas? Não é. Sabe por quê? Porque o dia que essas crianças espertas de hoje descobrirem que a realidade delas depende de como que elas percebem o mundo, tudo vai mudar. Entende isso? Você entende que quando você ensina isso para uma criança que ainda está limpa de crenças limitantes, você está mudando a vida dela. E não só a vida dela, você está mudando o mundo. Mas aí, e para a gente que já está cheio de crenças, isso não serve? Claro que serve. Mas fica mais difícil a gente mudar a nossa percepção de mundo, a percepção das coisas. A gente está muito enraizado na tirania dos sentidos. Está aqui a Cristina que não me deixa mentir. Cristina, quantas vezes por dia você é enganada pela tirania dos sentidos, mesmo sabendo que isso é uma ilusão da matriz? Todos Inúmeras nós vezes somos. por dia, a gente fica direto caindo nessa inconsciência. E agora você falando, né, das crianças, adolescentes, os jovens, né, as pessoas mais jovens, assim, de uma maneira geral. Imagina elas sacarem, entenderem, assimilarem de verdade essa verdade, né? Assim que tudo vai de acordo com o que elas observam, o que elas acreditam. Então, até essa tirania que eu vivenciei tão loucamente semana passada é uma tirania. Total, absoluta. Você Você entende? entende que o dia que você olhar para isso e observar uma coisa diferente, você vai criar uma coisa diferente de verdade. Mas quantas crenças com raízes profundas nós temos que não nos deixam. Não é que não nos deixam, porque o dia que a gente cortar essa raiz fora, entendeu? Acabou a patetice. Mas enquanto a gente ficar agarrado nessas coisas, cara, você não muda, você fica ali, mas eu quero tanto mudar, eu quero tanto, estou fazendo tudo, e não muda. Por quê? Porque você ainda está agarrado nas velhas crenças. E o que são essas velhas crenças? É uma velha forma de olhar, observar o que você chama de realidade. É ficar olhando pelo mesmo buraco, entende? Pelo mesmo buraco do muro. Então, é só mudar a perspectiva, muda o buraco, faz outro buraco no muro para você olhar de uma outra forma, entende? Faz um buraco maior para você ver coisas diferentes. Você vê que não existe só aquele pedacinho de mundo que você acredita, que o negócio é muito maior do que o que você imagina. E quantas coisas magníficas a gente se priva por ficar olhando sempre pela mesma perspectiva, que não é nossa, nós aprendemos a olhar por esse buraco. Com quem? Com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, com os nossos amigos, vizinhos, irmãos, todas as pessoas que fizeram parte da nossa vida e que tiveram alguma influência sobre nós. Nos ensinaram que aquele era o buraco certo para se olhar. Mentira, eles também não sabiam. Eles também ficaram uma vida inteira agarrados com limites. E você não tem limite. O seu limite é o que você acredita. Só isso. Gente, isso me deixa assim por dentro, sabe? Assim, radiante, tremendo de alegria. Eu fico em êxtase de alegria. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, num atacado, uns atacando e matando os outros.
E aí, quando você acredita nisso, a sua mente, que não é sua inimiga, mas ela faz tudo para provar que o que você acredita é verdade. Ela só vai te mostrar isso. Ela só vai te mostrar essas coisas. E isso vai só provar o que você acredita. Isso significa que o que você acredita é verdade? Sim, é verdade. Para você. Para você. Enquanto você ficar olhando por esse buraco, é só isso que vai aparecer. Então, vai ser a sua verdade. Mas se você muda a perspectiva, muda o jeito de olhar, sabe? Olha por um outro lado desse muro. Você vai ver coisas que você nunca viu e vai ver que pode ser muito diferente disso. Outro dia eu vi um post no Instagram que eu não me privei de comentar. E estava falando assim que eu sou guerreira, eu faço e aconteço, entendeu? Porque eu sou guerreira, não sei o quê, nananã. Eu falei, eu já fui guerreira. Hoje eu sou rainha, hoje eu ordeno e a vida só me atende. Eu deixei, sabe, de ficar lutando com a vida. Eu lembro quando eu vejo essas coisas, eu lembro do Napoleão Hill, daquele poema que tem, né, no livro. Enquanto eu ficar regateando com a vida, o que ela vai me pagar são alguns vinténs. O dia que eu cobrar o preço que eu quero, é o que ela vai me pagar. É isso aqui que ele está falando. Dependendo da perspectiva que você olha a vida, é como ela te paga. Nada é o que parece ser. Que delícia de frase. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança da energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. É a substância Você amorfa. é a substância amorfa, exatamente. Ele só chama aqui de uma outra forma, né, que eu achei muito interessante. Dança de energia molecular do universo. Quer dizer, quando já é uma energia molecular, já é uma molécula, já, não, já é algo criado já pela substância amorfa, não é a própria substância amorfa, né? Já é uma criação, já é algo que emergiu dessa substância. Quem não sabe que a substância amorfa precisa voltar no livro A Ciência para Ficar Rico, tá? Esse livro ainda está aqui no YouTube, gratuito. Vale muitíssimo a pena ver o estudo desse livro, que é fenomenal. Mas eu vou dar só uma pincelada. É o seguinte, a substância amorfa é o que talvez você chame aí de Deus. A ciência chama de substância amorfa, porque é a substância de onde tudo emerge. Essa substância, sabe como que ela pode ser modelada? Com o seu pensamento. Um pensamento impresso nessa substância e regado com emoção, você cria isso na sua realidade. Então, um pensamento regado com emoção, qualquer pensamento e qualquer emoção, cuidado, tá? Então, se você tem um pensamento, ai, que medo de ficar doente. Ai, que medo de ficar doente. Olha só, você já é o pensamento e a emoção junto. E aí? Você vai ficar doente. Você está criando isso. Ai, que medo de ser traído. Eu acho que o meu marido está me traindo. E aí você fica repetindo esse pensamento até que isso gera uma emoção em você, um medo. Um medo que não tem tamanho. Aliás, pode ser desse tamanho, tá? Não importa não, tá? Molhou o pensamento, cria. É como se você estivesse imprimindo numa impressora 3D. Isso.
Então, a consciência interpreta e interage com essa dança molecular do universo. Ela cria, a sua consciência cria a sua realidade. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Então, a ciência hoje já prova que tudo que é material nasce do que é invisível. E o que é invisível? Alice Nunes, seja muitíssimo bem-vinda a esse universo. Seja muito bem-vinda. Oi, Alice, seja bem-vinda, tudo bom, lindona? Que bom que Vamos você lá. veio. Fiquei feliz. Muitíssimo bom. Peraí, que, gente, o meu negócio está atrasado aqui. Eu aperto, não desaparece rápido, não. Gente, a minha internet tá ruim, né? Acho que a minha imagem tá toda borrada. Vamos lá. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte, ou como uma luta de sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos e etc. Existem incontáveis seres cujas frequências de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Porque, gente, tudo é frequência. Tudo é frequência. Se você liga um rádio numa frequência FM, você nunca vai pegar uma rádio lá da AM. E se você liga na 103,7, você não vai pegar 98, alguma coisa. Entendeu? É uma frequência de ondas. Tudo no universo é onda e informação. Essa onda de energia, ela pode se densificar e virar matéria. Então, a matéria é o quê? Energia densificada, é uma energia que vibra, que tem uma frequência de vibração mais baixa do que as outras, que vibram alto. É a única diferença entre um espírito invisível e o seu corpo. Sabe, você que é um espírito invisível aos olhos das pessoas, e o seu corpo físico, que é visível aos olhos físicos das pessoas. Mas tudo isso é muito interessante. Por quê? Porque tudo é uma questão de frequência. Se você está vibrando numa frequência espiritual, você passa a perceber coisas que os seus olhos físicos não percebem. E os nossos olhos físicos, gente, eles têm um alcance de refração muito baixo. Se você for. Tudo que a gente vê é o quê? É uma refração da luz. E o espectro de refração que o olho humano é capaz de ver é muitíssimo pequeno. Você pode fazer uma pesquisa aí. Existem muitos animais que enxergam muito mais espectros do que nós humanos. Então, eles têm uma percepção muito maior. Não tem gente que fala assim, que gato vê coisas que a gente não vê? Oxe, se vê. E muito mais, coisas que a gente nem imagina. E não é só gato e cachorro e todos os animais. Aí, conforme você vai indo, né, no nível de percepção dos animais, eles não precisam nem enxergar. Você vê uma serpente. Uma serpente, ela não enxerga, ela não escuta, mas ela tem um nível de percepção das frequências tão grandioso que ela é o símbolo da consciência. Ela não precisa ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos físicos, porque ela tem uma percepção das frequências energéticas à volta dela a quilômetros.
É uma coisa impressionante. Por isso que os antigos, e eu estou falando de milênios atrás, eles colocaram a serpente como símbolo da consciência. E aí vieram outras Da pessoas. consciência como da própria medicina, né, Dulce? Ela traz essa questão do saber, né, assim, do saber, vamos supor, a dosagem certa entre o remédio, né, o que é remédio e o que é veneno, né? E isso tudo passa pelo conhecimento, de você ter ali o conhecimento daquilo e aonde vai agir e a quantidade certa, né? Então, assim, é o conhecimento e a sabedoria, é a consciência que aquilo traz para você. Realmente é um símbolo muito, muito maravilhoso e tão mal interpretado, né, ao longo da vida, assim, né? Fica muita gente hoje numa associação rasa de que a cobra é um ser vil e está associado com traição e tudo bem. Mas é o que eu Ok, ia falar. vai Muitas mudando. pessoas, ao longo da história, né, eles deturparam os símbolos de consciência porque não era de interesse dessas pessoas que nós, réis mortais, tivéssemos elevação de consciência. Sim, Não era e de interesse. acessar, né? E Tanto é acessar que foi perseguido, muitos foram perseguidos e mortos, né? E tá aí a história que não nos deixa dúvidas disso. Então, a consciência, essa elevação da consciência, ela foi muito perseguida e deturpada, né? Então, os símbolos, né, são muito deturpados. Você vê que o símbolo de Hermes Trismegistus, ele foi ele foi deturpado a um ponto, né, que ele virou símbolo de ele virou o patriarca dos enganadores e ladrões. Pensa que vê se tem cabimento. Sabe, umas coisas assim que. E aí eles colocaram a cobra como o quê? Como a, a responsável pela queda do homem do paraíso. Né? Então, são coisas que, olhando hoje com mais consciência e com um pouco mais de entendimento do que aconteceu, a gente consegue enxergar um pouco já, né, do que aconteceu e do porquê que isso aconteceu. Mas muita gente ainda vê, né, a cobra como símbolo, a cobra, as bruxas, né, os alquimistas, como símbolos de magia negra, essas coisas. Porque foram deturpados. Deturpados. Eram pessoas mais sábias, pessoas que tinham consciências que se tivesse tido, né, uma linha de crescimento e evolução, hoje a gente estaria anos-luz em consciência de onde nós estamos. Mas isso foi quebrado, né? Esse nosso crescimento, ele foi impedido por muitos séculos, muitos milênios. Mas como podemos ser mais felizes e gratas? Porque, apesar que hoje ainda há uma luta imensa contra tudo isso, né? Mas é um pouco mais velada, ninguém morre na fogueira ou enforcado por conta, né, de estar estudando essas coisas e estar aqui falando sobre essas coisas. Como podemos ser mais felizes e gratas? Vamos lá. Seres altamente conscientes na ligação que mantém com a fonte habitam um mundo que para nós parecia com um domínio celeste. Mas ainda assim, todos os mundos são basicamente um só. Por quê? Gente, não tem como, né? Vamos comentar a frase, praticamente. Assim como as células do nosso corpo, a gente não consegue, né? Tratar célula a célula. É um corpo formado por células. E o universo? O universo é um corpo. A gente não tem como olhar para ele. É lógico que nós, da nossa pequenez,
A gente olha achando tudo muito grandioso e separado, mas não, tudo é uma coisa só, assim como o nosso corpo é uma coisa só, né? Então, nada é separado de nada, ninguém é separado de ninguém. Tá todo mundo agarradinho e tudo que eu faço para você, tudo que você faz para mim, influencia primeiro nós mesmos e depois os outros, mas todo mundo é influenciado pelo que a gente faz. Mas primeiro nós mesmos, porque o nosso campo eletromagnético primeiro traz para nós o que a gente emana para depois emanar para fora de nós, né? Então, existem muitos mundos, olha o que ele fala, né? Dependendo da sua consciência, você vai ter consciência disso. Dependendo, você só vai enxergar o seu umbigo, entende? Então, dependendo do nível de consciência, os seres altamente conscientes, eles habitam esses mundos incríveis. E mesmo aqui na Terra, vamos falar aqui da Terra. Os seres mais elevados, em consciência, eles habitam lugares que são muito mais elevados do que a maioria dos lugares. Você vê o tipo de lugar pela frequência das pessoas que habitam ali. Então, os lugares, eles carregam a frequência das pessoas que vivem ali. É por isso que há lugares que parecem mais bonitos e pacíficos e outros que só de olhar dá medo e você sente aquela angústia, aquele aperto, porque a frequência é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas que moram ali, que habitam aquele lugar, ainda vivem numa frequência baixa de raiva, medo, né? Vingança, sentimentos que não são nada elevados. Então, é isso. Quando a gente fala assim, o nosso mundo está mudando está sendo elevado. É o quê? Nós estamos melhorando a nossa consciência, o nosso nível de vibração, e, por consequência, o lugar que a gente vive está elevando a sua frequência Exato. vibratória. Essa é a transição planetária, né? A Essa gente vai transição planetária. a consciência, a frequência energética de cada ser, e todos somos um, e E os, automaticamente o planeta também vai mudando a sua frequência, a sua vibração, e aí a gente vai transitando de uma era mais densa, né, a qual a gente vive, para planos mais elevados. Maravilhoso isso. Elevado, isso, para uma consciência mais elevada, né? Para uma situação melhorada. E o que acontece com os que não elevam a consciência? Não aguentam, não ficam aqui. Não ficam aqui. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha. A gente já vê essas coisas acontecendo, né? Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é em grande parte um reflexo da mente. Gente, vocês transbordam com uma frase dessa? Vocês transbordam? Sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego, é um mundo dominado pelo medo, ainda, sim. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, assim a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psique coletiva humana. Então, o nosso mundo é o reflexo de tudo que nós carregamos, da nossa bagagem. Conforme a gente for aliviando essa bagagem, tirando as pedras, substituindo essas pedras por coisas que nos elevam balões,
por pensamentos, sabe, leves que nos elevem, por sentimentos que nos elevem. E Gente, sabe aqui, Dulce, eu queria só reforçar uma coisa que, assim, o que ele traz, né? Sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego. Então, o medo ele é uma consequência criada pelo ego. É um mundo dominado pelo medo. Então, é sempre a raiz, quando a gente vai assim, ó, vamos falar de crenças limitantes, vamos falar de pensamentos que estão atrapalhando a nossa evolução, a impressão que eu tenho é que a raiz primordial é esse medo, né? E esse medo é o medo que a gente estudou, né, com profundidade lá no Napoleão Hill, né? Mais esperto que o diabo. É o medo. Então, assim, enquanto a gente não romper deliberadamente com esse medo, e assim, gente, eu tô falando isso de um lugar muito tranquilo, do tipo assim, eu estou aí, venho para cá, saio do medo, volto pro medo. Recentemente, assim, nessa ilusão que a gente vive. E é um medo tão pequeno. E a gente sabe que é mentira. Porque se você fala assim, ó, por exemplo, o medo que eu tive foi de perder meu filho. Ó, mas verdade, você perde alguém? Não perde. Você não entende? perde. Não perde. Então, assim, que falta de consciência é essa? Por que eu digo falta de consciência? Porque você vai falar que eu não sei, que eu não perco ninguém? É lógico que eu sei que eu não perco ninguém. Então, para onde vai essa consciência do saber no momento em que essa ilusão se faz presente? E o que, que eu fiquei olhando para alimentar essa ilusão? E quando você esgarça todo esse tecido, né, dessa realidade que a gente vive, lá no fundo está um negocinho chamado o quê? Medo. Aí você fala, poxa, então quanto tempo mais eu ainda vou ficar refém desse medo? O tempo que eu determinar. Porque a patetice para quando a gente para. Agora, você acha que é fácil ser minha amiga? Acha, amiga, que é fácil ser minha amiga? Não, não é. Pergunta pra Dulce como é que foi. Dulce, socorro! Não é fácil, gente. Então, Mas não isso tem jeito, acontece. ô Cris, mas assim, quem sou eu para te julgar, né? Não tem jeito. O saber, qual que é a história? O conhecimento, ele tem que virar entendimento, sabe? Para que faça sentido para o nosso coração. Enquanto for só conhecimento, o que permanece? Isso só significa, minha amiga, que você precisa fazer isso virar entendimento. E eu Exato. também, porque você acompanhou aí o processo com a minha mãe, né? E houve muito medo, houve muitos sentimentos aí que. E só depois, sabe, que você olha e fala assim: tudo acontece para o melhor, Sim. sabe? Só E assim, depois. não é autocobrança, não, sabe, Dulce? E nem. Tipo assim, realmente eu sempre acredito muito que nós estamos em processo, sabe? Então, assim, estamos aí avançando em processo. É para deixar evidente para quem acompanha as nossas leituras, para quem estuda com a gente, que assim, a gente não está falando, olha, acabe com o seu medo, porque isso é a coisa mais fácil do mundo. Não é. A gente está aqui no caminho também, a gente sabe, só que a gente sabe que é possível ter mais controle disso, sabe? A gente sabe que é possível a gente alargar o buraco que a gente está vendo, você entende? Então, assim, não desista disso, não desista de mudar, de abrir mão desses medos pequenos que te paralisa, porque é o medo faz isso que a gente faz paralisar. Então, sabe, ter olhar para a situação, seja ela qual for que você está vivendo, né? Ter aquele momento de surtei, ui, socorro, amiga, volta pro prumo, você entendeu? Escorregou, levanta e Tá normal, vai. você tá bem? Tô. Ai, sorteio hoje, mas tá tudo certo. Surtei. Tive um surto normal.
Não tem aquele negócio do Instagram, que não Exato. surta. E volto a dizer, vou dizer sempre, ficar puxando sempre sardinha, porque é nesses momentos que as terapias energéticas ajudam muito, demais, demais, demais. Você entendeu? Se você nunca passou por uma sessão de terapia energética, passe, não perca mais tempo. Realmente vá desvendar e conhecer o quanto que essas terapias têm a contribuir com a sua vida. Seja sessão de barras de axis, biomagnetismo, de desprogramação neurobiológica, todas elas têm contribuição. Então, assim, não fique refém de medo para deixar de ser quem você veio ser. Para deixar Exatamente, gente. de Uma sessão de TFT destrói tantas melecas. Uau! É tão rápido que é exatamente, inacreditável. porque você tem coisas grandiosas para cumprir nessa existência. Não desperdice isso, não. E bora que bora. Vai lá, Cris, lê um pouco. Deixa eu ver. Paramos aqui, assim como as Não imagens. estamos, não estamos separados do mundo. Aqui na primeira linha da página 86. Não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos literalmente viver em um novo mundo. É uma mudança da consciência do planeta. Olha que mágico. O estranho ensinamento budista, que toda árvore e toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas, aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. Uau! Toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. Tem noção do que é isso? A criação do planeta, do mundo, do universo, está à espera de que a gente alcance a iluminação. Mas nós é exatamente isso. Porque só que nós não vamos alcançar todos ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos em muitos níveis diferentes, em assuntos diferentes. Por exemplo, eu estou no nível do porco ainda em alguns assuntos, mais elevadinho em outros, né? Um pouco mais em outros. Em vários, a gente está com o pé, sabe, em vários degraus ao mesmo tempo aí, dependendo do assunto, né? E todo assim, e a hora que a gente chegar assim, tô na média, pelo menos na média, em todos os assuntos, Aí, tô no bingo, nível, sei lá, são 7 níveis de consciência. 7 níveis de consciência. Tem um vídeo no canal aqui sobre os níveis de consciência. É Tô assim, no nível 4 em tudo, que eu acho que é impossível, sabe? Eu acho que a gente sempre vai estar evoluindo mais em alguns assuntos, igual na escola, né? A gente gosta mais de algumas coisas, vai mais rápido e o resto vem a reboque. E mas é isso, nós estamos todos evoluindo, todos, apesar de que muita gente ainda fala que o mundo está piorando. Gente, como que está piorando, cara? Você vai estudar história. Quem acha que o mundo está piorando, precisa estudar história. Entendeu? Recomendo fortemente aí umas aulas de história sérias, né? Sérias, porque tem gente que fala um monte de besteira, fala que não existe um monte de coisa. Pelo amor de Deus, vai estudar, vai fazer umas aulas sérias aí de história. Aí você vai ver o quanto nós estamos vivendo um mundo maravilhoso que nunca na história do universo o nosso mundinho foi tão incrível. uhum, Isso demonstra o quê? Que nós estamos evoluindo. verdade. É assim que interpreto suas palavras. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. São Paulo diz que todo o universo vai se redefinir, vai se redimir através disso, ao escrever. Sabemos com efeito que a criação inteira geme, ainda agora, com as dores do parto.
O que está nascendo é uma nova consciência, e como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das Revelações do Novo Testamento. Vi então um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa é não buscar a salvação através da criação de um olhar, de um mundo melhor, mas sim despertar para da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não manifesto, e assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar dos prazeres passageiros deste mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa. Portanto, não precisamos nos apegar a esse mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em um certo estado, em um certo sentido, não precisamos mais do mundo e nem mesmo que ele seja diferente do que é. Uau! Que lindo, gente, tudo isso. Era só um pouquinho. Eu acho que aqui a gente pode ficar também uma semana, mais ou menos. Porque Podemos ficar um mês aqui nesse capítulo, nesse pedaço que nós lemos hoje, filosofando, fazer vários cafés filosóficos aqui. Cristina, tem um recado para você aqui, ó. Oh. Aqui no comentário. A mãezinha dela foi dormir. Ela não queria dormir, não. Falou assim: não, não vou dormir agora, não. Vou dormir só de noite. Vamos lá. Não entendi nada, mas tá tudo certo. Vamos lá. Gente, isso é como a Cristina falou, né? Se a gente fosse ficar comentando isso aqui profundamente, a gente ficaria ainda lendo esse livro por mais 2 meses, entendeu? Porque dá para comentar cada frase dessa aqui por horas. Cada frase dessa é um livro filosófico, é um livro de filosofia. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: quando você está presente com a sua essência, com o que é real verdadeiramente, porque nada no mundo é real verdadeiramente. Tudo no mundo é passageiro. É o gelo. Pega o gelo e tenta guardar o gelo. O que vai acontecer? Você vai ver o que vai acontecer. Olha amanhã, bota o gelo na sua gaveta, com todo amor e carinho, numa caixinha, sabe? Guarda. Vai lá amanhã ver o que tem. É o mundo, é exatamente isso. Tudo que existe no mundo é o gelo. É a mesma coisa, é a analogia perfeita. Ele virou o quê? O que o gelo virou depois? Primeiro ele vira água, depois ele vira vapor de água, depois ele vira éter. Éter não éter, esse produto que chama éter, né? Éter no sentido de o estado quântico daquela substância. O estado quântico, o estado etérico daquela substância.
E tudo que é manifesto, ou seja, tudo que a gente chama de matéria, vai acontecer exatamente isso um dia. Porque existe a lei do ritmo, tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu tempo. Por isso que falo, né? A nossa vida é um ciclo. É nascer, crescer, nananana, morre. Tem, né? Tem um ciclo de vida ali e morre. Mas o que é nascer e morrer? O que é nascer e morrer? É só você entrar num trem e sair do trem. Entra no trem e sai do trem. Entra no trem e sai do trem. Entra, sabe, numa esteira e sai da esteira. Entrou aqui de um jeito, tem que sair melhor. A ideia é que saia melhor, entendeu? Desse ciclo. Se sair igual, tem alguma coisa errada. Se sair pior, aí o problema é mais grave. Então vai, continua lendo. Eu lendo com o negócio fechado. Peraí. É nesse ponto que você começa a dar uma contribuição real para criar um mundo melhor, uma nova realidade. É nesse ponto que você se torna capaz de sentir a verdadeira compaixão e de ajudar os outros. Somente aqueles que transcenderam o mundo conseguem criar um mundo melhor. Você deve lembrar que já falamos sobre a dualidade da verdadeira compaixão, que é a percepção de uma ligação tanto como a moralidade quanto a imoralidade. Nesse nível profundo, a compaixão se torna um remédio no sentido mais amplo. Nesse estado, a sua influência curativa se baseia não no fazer, mas no ser. Todas as pessoas com quem você mantiver contato serão tocadas pela sua presença e afetadas pela paz que você emana, quer elas estejam ou não conscientes disso. Quando estiver inteiramente presente e as pessoas à sua volta tiverem um comportamento inconsciente, você não vai sentir necessidade de reagir. A sua paz será tão grande e profunda que tudo que não for paz desaparecerá nela, como se nunca tivesse existido. Isso quebra o ciclo kármico de ação e reação. Os animais, as árvores, as flores vão sentir que a sua paz e reagir a ela. Você ensinará através do ser, através da demonstração da paz de Deus. Você passará a ser a luz no mundo, uma emanação da pura consciência, e assim eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Quer comentar alguma coisa? Falta tanto. Quando eu olho para isso. Ai, ai. Quanta não, insanidade, gente. Quanta insanidade ainda temos, né? Guardadinhas. Quantas coisas a nos livrar. O quanto julgamento, né? A gente ainda carrega. Quanta insanidade. Meu Deus. Mas temos a eternidade. Estamos caminhando, estamos caminhando. Estamos caminhando É rápido. Estamos É caminhando logo, rápido. é já. Desanima não. Não. Ai, ai. Jamais. Isso não faz mais parte do meu vocabulário. Bora aqui, ó. Isso não significa que você não possa também ensinar através da ação. Por exemplo, ao apontar como se identificar da mente, como se desidentificar da mente.
reconhecer padrões inconscientes no interior de alguém. Mas quem você é será sempre um ensinamento transformador do mundo, mais vital e mais poderoso do que o que você disser. É o tal do exemplo, tá, gente, que arrasta. 22. E até mais essencial do que o que você fizer. É o que você é. Além disso, reconhecer a primazia do ser e, assim, trabalhar no nível da causa não exclui a possibilidade de que a sua compaixão possa simultaneamente se manifestar no nível da ação e do efeito, ao aliviar o sofrimento sempre que você o encontrar. Quando alguém faminto lhe pedir pão e você tiver, você vai dar. Mas, ao dar o pão, mesmo que o seu contato seja muito breve, o mais importante será esse momento de ser partilhado, do qual o pão é apenas um símbolo. Sua cura profunda se instala internamente. No momento, não há doador nem receptor. Nesse momento, não há doador nem receptor. E é isso mesmo. E é tão bonito esse gesto, né? E muitas vezes aqui, na simples doação de um prato de comida ou um pedaço de pão, cabem tantos julgamentos. Tantas pessoas se param nesse momento. E aí começa tudo de novo. Exatamente, Cristina. E presta atenção que quando a gente for totalmente consciente, além de não haver julgamento, você vai curar pela simples intenção de fazer. Você entende que o pão ali é só um símbolo que você vai estar doando da sua energia? Você vai estar doando da sua energia, da sua frequência curativa, da sua frequência de passividade, de passividade não, de pacificador, né? De pacificação, de paz interior. Você vai estar doando da sua consciência. E não que você possa doar da sua consciência, mas assim, um pouquinho de chacoalhão, né? De acorda, vamos lá, tá na sua hora, acorda. Você pode sair disso. Sem abrir uma palavra, sem fazer um julgamento. O julgamento, ele rebaixa mais ainda a pessoa. Enquanto que esse sentimento, ele eleva a frequência da pessoa. E elevando a frequência, fica mais fácil a pessoa ficar consciente e sair daquela situação. Uhum. Mas o quanto a gente ainda carrega de insanidade. E assim, não vamos ficar também nos julgando por isso, né? Porque com certeza se a gente já reconhece isso, a gente já tá melhorando pra caramba. Poxa. Como podemos criar um mundo melhor sem acabar primeiro com grandes males como a fome e a violência? Essa é uma pergunta bem interessante, veja só. Todos os males são efeito da inconsciência. A resposta mais interessante ainda, né, Dulce? Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que se não concentrar exclusivamente no exterior não. Mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior, do contrário, vai sentir frustração e desespero. Se não se concentrar. Acho que ficou meio esquisita a leitura.
mas eu vou ler de novo só mais uma vez, tá? Ó, querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, vai se sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. É quando você permite que esse estado de paz transcende o teu ser, né? E aí você tem a empatia com aquele sofrimento, mas você não se identifica com ele. Você não torna maior. Você simplesmente é você. E essa tua paz, ela vai fazer com que tudo se transmute ao seu lado. Pelo menos é dessa forma como eu estou entendendo esse capítulo, essa parte tão linda. Se quiser impedir que Quando ele fala disso, Cristina, eu lembro do Ho Oponopono, né? Que quando a gente quer limpar qualquer tipo de problema que chega até você, se chega até você é porque você é parte daquela questão, né? situação. E você começa a fazer o Ho Oponopono para limpar o outro. E aí tá errado. Não, você tem que fazer para quê? Para mudar em você. Então, quando ele fala assim, me lembrou muito isso, sabe? Você precisa mudar em você para que você mude o mundo. E tem uma história, né, que fala o seguinte, do Buda, que uma mãe tinha um filho diabético. Parece nada a ver, tá? Mas não, peraí que eu vou contar que vocês vão entender onde eu quero chegar. Tinha um filho diabético e ela falava para ele todo dia não comer doce, mas o menino comia doce, não aguentava a tentação, né? E comia doce. Aí ela falou assim: vou levar ele até o Buda e o Buda com certeza vai falar para ele não comer doce e aí ele não vai mais comer. E aí ela fez uma viagem com esse menino até lá no mosteiro onde morava o Buda, longe pra caramba. E aí chegou lá, ela falou: Buda, por favor, né? Fala pro meu filho não comer açúcar, ele precisa parar de comer açúcar porque ele tem diabetes e tal. Aí o Buda virou para a mãe e falou assim: volta daqui 15 dias. Aí a mãe, mas eu moro longe. Hoje eu não vou poder falar com ele, não. Mas ele está aqui. Mas hoje eu não vou poder falar com ele. Volta daqui 15 dias. Aí a mulher voltou daqui 15 dias. Ele falou assim: volta daqui mais 15 dias. Ela falou assim: ó, o senhor não está entendendo. Eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas ó, é o seguinte: eu moro longe pra caramba. Vim aqui é difícil. E o meu filho está aqui. Por que o senhor não fala? Não vou poder falar com ele hoje. Volta daqui 15 dias. Então, havia um sofrimento, havia uma necessidade, mas ele não tinha capacidade naquele momento de resolver. Aí voltou de novo pela segunda vez. Aí o Buda falou para o menino: olha, não come mais açúcar, vai te fazer mal, né? Você não pode comer açúcar. Aí o menino, tá, nunca mais comeu açúcar. Aí a mãe ficou curiosa com aquilo tudo, né? E um dia voltou lá e perguntou: Buda, o senhor lembra de mim? Lembro, a senhora é a mãe daquele menino do açúcar? Sim. Ele nunca mais comeu açúcar, depois que o senhor falou com ele. Mas por que o senhor não falou da primeira vez? Porque eu comia açúcar.
E com 15 dias eu não consegui parar de comer açúcar. E não ia adiantar nada eu falar para ele parar de comer açúcar se eu não conseguia parar de comer açúcar. Então, por quê? Você só influencia o outro quando você está falando para ele fazer uma coisa que você faz. É por isso que a senhora falava e ele não te ouvia. A senhora come açúcar, não come? Como? Então é mais ou menos isso. Você tem que tratar aquilo em você primeiro, para depois tratar o mundo à sua volta, entende? Só assim você vai conseguir influenciar o outro, só assim você vai conseguir influenciar tudo, quando você trata primeiro você. Tem muito a ver com o Ho Oponopono isso, né? Porque o Ho Oponopono você trata em você a insanidade que você está vendo no outro. Porque se você está vendo no outro, é porque aquilo está em você. Então, você está vendo o quê? Você acha que o outro é preguiçoso e por isso ele não tem o que ele precisa? Trata em você isso. Né? Você acha que o outro. Sabe, todos os julgamentos que você joga em cima do outro, trata em você isso. E aí você vai ver o outro começar mudando. Começar a mudar. E você vai ver que você tratou em você e que o outro está mudando. Trata em você a doença que você vê no outro, a violência que você vê no outro, a, sabe, a qualquer coisa que você vê no outro e que você acha que não está legal, trata em você. Você é o universo. Você é fonte de tudo. É isso. Então, ó, tem 2 parágrafozinhos aqui, vamos terminar eles para a gente Vai longe. vai longe? Então deixa para Vai. amanhã. Então É bora. melhor. Então tá bom. É melhor que nós já passamos do nosso horário. Então paramos aqui. E eu Página quero dar 85. recado. Hoje tem live. Hoje tem live importante aqui no Universo Consciência, tá? E vamos falar do quê? Vamos falar do quê? De assumir a nossa vida nas mãos. Assumir as rédeas. Assumir a capitaneação da nossa vida. Sabe, virar o capitão desse bar? Vamos virar os capitães aqui dessa bodega. É isso, gente. É isso aí. Tá ruim? Tá ruim? Vamos assumir a responsabilidade aí de mudar tudo? Vamos assumir a nossa vida? Então, vamos falar disso hoje? Vamos assumir o controle? Então, tá. Quero ver vocês hoje, às 7h30, aqui no Universo. Tá? E vamos Tá, assumir esse controle, porque o controle é nosso, tá? O controle é de cada um. Para de dar o seu isso controle para mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Dulce. Até Tchau, mais. pessoal. Até mais tarde.